Bem-vindos de volta! Esta é a parte 3. Se você não conferiu as partes 1 e 2, sugiro que faça isso primeiro. Enquanto isso, inscreva-se para ajudar o canal e para ser notificado quando eu publicar o resto dessa história. Haverá um total de 5 partes para este canto. Vamos lá! O castigo continua no Coliseu. Enquanto o leão continuava a caçar os homens no labirinto, metade do público assistia em silenciosa antecipação, enquanto a outra metade continuava a zombar dos homens e outras aplaudiam o leão. A multidão sabia o que ia acontecer quando o leão chegou a uma encruzilhada e optou por virar à esquerda novamente em direção a uma nova vítima, em vez de virar à direita em direção a quem originalmente tinha feito o barulho. Talvez ele pudesse sentir o cheiro de que aquele homem estava mais perto. A multidão sabia o nome dessa nova vítima e começou a gritar: "Morte ao Gregório! Morte ao Gregório assassino!" O Gregório em questão era o baixinho que nem se deu ao trabalho de tentar pular o muro. Ele olhou bruscamente para a plateia, aparentando estar surpreso enquanto o homem, que inicialmente tinha feito o barulho, olhou ao redor freneticamente com as mãos na frente do peito, como se pudesse empurrar o leão para longe. Gregório encostou-se na parede, virando a cabeça para a esquerda e para a direita, mas não viu nada. Claro, ele não viu nada porque o leão não havia feito a curva final. A tensão na multidão atingiu um pico quando o leão lentamente diminuiu a distância entre ele e Gregório. Enquanto Gregório continuava a olhar de um lado para o outro, ele finalmente viu uma das enormes patas do leão dar a volta seguida por seu corpo de 180 quilos. O leão enfrentou Gregório, que não fez nada além de ficar e olhar para a grande fera. Parecia que o leão também havia parado, mas então, rápido como o vento, o leão partiu em direção a Gregório. Ele não teve tempo de se mover antes que as garras afiadas o empurrassem de costas, deixando-o sem fôlego. Gregório tentou se enrolar em posição fetal e se mover para colocar os braços em volta do rosto. Mas o leão foi rápido demais. Ele mordiu a cabeça de Gregório, arrancando seu rosto. Gregório continuou a lutar enquanto a pele de seu rosto se abria. O leão estalava um de seus globos oculares. Então, num gesto de eficiência, o leão foi direto para o pescoço de Gregório, cerrou seus dentes e o sacudiu até ele quebrar o pescoço. Ao longo de sua provação, Gregório gritou primeiro de choque, depois de dor e depois ouvi silêncio, exceto pelo som do leão mastigando a carne e os ossos de Gregório, que podíamos ouvir porque estávamos sentados tão perto da ação. O som da multidão aplaudindo o leão e gritando palavrões continuaram mesmo quando o homem estava morto.
Os outros 2 homens ouviram isso e sabiam que só porque o leão se alimentou do outro prisioneiro em vez deles, eles não seriam libertados. Voltando ao meu próprio corpo, percebi que fiquei congelado, assim como os 2 prisioneiros restantes. Minha boca estava seca e eu me sentia como se nunca tivesse estado mais no momento presente do que naquela época. Tentei lamber meus lábios, mas não havia saliva. O cheiro de sangue e carnificina flutuou em nossa direção e comecei a me sentir mal. Minha boca encheu de água e eu me inclinei mesmo quando me sentei. Toda a comida que eu tinha comido na propina saiu da minha boca em vários movimentos. Os guardas ao meu lado não se moveram. Quando terminei, me virei para um guarda. Posso tomar um pouco de água? Ele não revelou nada, mas continuou a olhar para a frente em direção à arena. O cheiro de vômito se misturou com o cheiro de sangue e eu queria vomitar de novo, mas não havia nada além de vômitos secos. Eventualmente, isso também passou e eu coloquei um pouco do meu chale sobre a boca para bloquear os cheiros nocivos. A realidade do que eu testemunhei começou a afundar e pensei em todas as pessoas pobres que realmente morreram dessa maneira. Mas não conseguia me concentrar nisso agora. Isso aconteceu no passado e isso não é real. Eu apenas me concentrei nisso e repeti para mim mesmo. Isso não é real. Isso não é real. Não é real. Funcionou até que eu pensei no rosto de Gregório. Ele estava tão assustado. Pensei enquanto minhas sobrancelhas se uniram. Fechei os olhos e silenciosamente mordi o ar enquanto tremia e chorava. Eu não percebi enquanto vomitava ou chorava, mas durante todo o meu episódio, o público congelou. As pessoas estavam perto de nós, com braços levantados, mãos em punhos e bocas bem abertas, no meio de um palavrão. Outros ainda estavam sentados, parecendo levemente enjoados, mas intrigados com a matança que se desenrolava diante deles. O silêncio parecia irreal comparado ao barulho que o público emitia. Olhando ao redor, seus gestos por si só falavam de barulhos altos, para não mencionar o barulho absoluto que eles criavam normalmente. Eu era o único em movimento. Até o leão e os prisioneiros ficaram perfeitamente parados, congelados no tempo. Acho que eu tenho que assistir a série inteira, pensei. Imediatamente após esse pensamento, o público voltou à vida e com ele veio o som, ainda mais ensurdecedor do que antes. Na cena diante de mim, o leão ainda estava rasgando o corpo de Gregório. Os outros prisioneiros, presumindo que o leão estava suficientemente distraído, começaram a explorar com cautela para longe de sua base. Como membro da plateia, pudéssemos ver armas colocadas ao redor do labirinto, presumivelmente não para dar aos homens uma chance de lutar, mas sim para aumentar o espetáculo
para o público. Os dois homens estavam longe um do outro, então a chance de um conseguir alcançar o outro e unir forças pareciam improváveis. O homem alto, que tentou pular a parede e se salvar, rastejou para a frente em uma inclinação, mantendo uma mão na parede e ficando na ponta dos pés. O outro homem, o gorducho que se sentara para chorar, avançou agachado junto ao chão. Nesse momento, o homem alto encontrou uma espada. Ele a pegou e segurou na frente dele, e parecendo não saber o que fazer em seguida, ele simplesmente ficou lá, olhando para a espada. Ele a ergueu à sua frente, encostou as costas na parede e decidiu ficar parado por enquanto. O outro homem ainda não tinha encontrado nenhuma arma. Ele continuou a avançar vasculhando o chão para encontrar algo, uma arma ou, melhor, uma falha no labirinto que lhe permitiria escapar. Contudo, ele sabia que isso nunca aconteceria. Ambos sabiam. Ambos cresceram assistindo a programas semelhantes a esse e sabiam que, embora os gladiadores pudessem seguir em frente para lutar outro dia, os prisioneiros não. De uma forma ou de outra, eles morriam naquele dia. Era apenas uma questão de como. O leão retardou sua destruição dos restos mortais de Gregório. Ele lambeu os lábios e esticou seus membros poderosos. Ele se acomodou ao lado dos restos do corpo como um gato relaxando sobre uma mancha de sol. À medida que o leão diminuía seus níveis de ruído. À medida que o leão diminuía seus níveis de ruído, os outros dois prisioneiros pararam todo o movimento mais uma vez. O leão não estava mais distraído com a matança e o som de seu banquete não cobria mais os movimentos dos homens. O homem alto, com a espada, apertou a mão, dobrou e endireitou ligeiramente os joelhos e continuou de costas para o labirinto. O outro parou de andar e ficou agachado. Os guardas pareciam achar essa falta de ação inaceitável. Eles olharam para o imperador em busca de orientação e, a um sinal dele, abriram a quarta entrada. Através dela veio outro leão, este tão magro e faminto quanto o primeiro, ou talvez mais, porque este não precisava de estímulo e, portanto, não criava rugido. Ele avançou como um homem em uma missão. Este leão virou à direita, depois à esquerda, e encontrou o prisioneiro que, agachado, não havia encontrado nenhuma arma. Completamente dominado pelo choque, o homem se jogou no chão, deu um grito e depois não disse mais nada quando o leão rasgou seu pescoço. O último homem ouviu o segundo prisioneiro morrer e apertou a espada com mais força. Como eu estava tão perto do labirinto, eu podia ver a espada balançando levemente. Assim que o público terminou de curtir a segunda morte, o som veio da quarta entrada.
Parecia moedas de 1 centavo em uma jarra. Os leões se levantaram e, depois de algumas manobras pelo labirinto, saíram pela quarta entrada. Não havia necessidade de matar os leões neste momento. Isso poderia acontecer no final do dia. O último homem, tendo visto esses shows antes, sabia o que isso significa. Depois que os leões partiram, um homem grande e musculoso, usando caneleiras encadernadas em couro e uma saia de couro brisada, com um peitoral semelhante ao dos guardas, entrou pela quarta entrada e o público rugiu em aprovação. A hora das lutas de gladiadores havia chegado e esse gladiador era um dos favoritos. O homem avançou como se a arena fosse sua casa. Ele andava tão confiante e faminto quanto os leões, exceto que o que alimentou este homem não era carne, era fama. O prisioneiro permitiu que seus ombros caíssem para longe de suas orelhas quando ouviu os leões partiram, mas depois ficou tenso quando ouviu a multidão aplaudir o gladiador. Ele conhecia a reputação desse gladiador. Todo mundo conhecia e ele se mijou. A sujeira ao redor dele escureceu enquanto a multidão ria dele. Agiota! Eles gritaram. O gladiador continuou sua busca. Ele se deparou com o resto de Gregório e chutou seu braço separado para fora do caminho. Então continuou, destemido. Mais algumas voltas e ele encontrou o último prisioneiro. O agiota colocou a outra mão em sua espada para que ele a segurasse com as duas mãos e cambaleou para trás. Ele sabia que não tinha chance contra esse lutador. Esse assassino profissional mascarava homens enquanto o homem alto que segurava uma espada desajeitadamente passava seus dias lá dentro, emprestando dinheiro aos pobres da cidade e exigindo taxas de juros exorbitantes em troca. Ele sabia que as pessoas na arquibancada iriam gostar de vê-lo morrer. O gladiador provocou o prisioneiro, quase brincando, batendo sua espada contra a que o prisioneiro segurava. Ele cortou o braço do prisioneiro. Então, em um flash, cortou sua bochecha. Ele virou a espada e atingiu o prisioneiro na lateral da cabeça com uma ponta cega. A multidão riu e o prisioneiro caiu de joelhos, a ação levantando uma nuvem de poeira. O gladiador olha para o imperador. Ele não tem o poder de entregar à morte se o homem cair de joelhos. Em resposta, o imperador se levantou e deu ao homem os polegares para baixo. Em um movimento rápido, o gladiador golpeia a cabeça do prisioneiro, habitualmente terminando sua dor e sua vida. A multidão gritou para a vida em comemoração ao triunfo do gladiador sobre o prisioneiro. Quando o som voltou a um nível mais manejável, um guarda se inclinou para mim e sussurrou: "Eles gostam de um bom bando de sangue e sentiriam enganados se algum prisioneiro escapasse. Nenhum dos prisioneiros escapa,
Mas, às vezes, os prisioneiros duram algum tempo. Eles escapam de suas amarras e tentam escalar aos lados do poço enquanto uma fera faminta os persegue. Alguém sempre atira nos prisioneiros se eles chegam muito perto de sair. Lembre-se disso, porque agora é sua vez de lutar. Obrigada por ver este vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o like e se inscreva no canal. Me ajuda muito.